3, 2 e... Vamos falar sobre graça hoje. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Felipe Melo. Nós estamos iniciando nessa noite o Papo JS. Um papo para falar e tratar da vida do jovem cristão. Um papo descontraído. Muito bom. Pra gente falar sobre o quê? Um papo descontraído sobre a vida do jovem cristão. Os dilemas, as dificuldades, as dúvidas e os questionamentos da vida de todo jovem. Fique tensa, por favor. Posso seguir ou vocês querem que eu volte? Eu preciso fazer um corte agora. Peraí que a sua postura tá... JS, a paz do Senhor, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um Papo JS. Se você ainda não me conhece, eu sou o evangelista Felipe Melo, casado com a Mayara Melo, também conhecido como pai do Felipe Filho e do Tito, meus filhos amados. E estamos aqui para o 4º episódio dessa série abençoada. O amor está no ar e hoje nós vamos falar de um episódio extraordinário, de um assunto que é muito almejado por toda a juventude: o casamento, o matrimônio, o sonho de todos aqueles que estão apaixonados, namorando, noivando. E eu não poderia receber aqui nessa noite nada mais, nada menos do que esse casal que se ama. Namorados há poucos dias, eles começaram a namorar. E tem uma bagagem extraordinária para compartilhar conosco. E com muita alegria eu quero apresentar para vocês eles, Pastor Edilson e Pastor Welma, os nossos pastores. Amém? Pastor Edilson. Eu sou o Pastor Edilson. A paz do Senhor, Pastor Edilson. A paz do Senhor. E é um prazer estar aqui. Amém, pastor. Muito obrigado. Um grande prazer mesmo. Embora eu estou tremendo aqui. Um pouquinho nervoso, pastor. Mas quero dizer que eu sou casado com a minha esposa, a Welma, há mais de 42 anos. Aleluia. E eu quero dizer aos jovens, a todos que estão nos assistindo, que até hoje eu nunca corri com ela de casa. E nem ela comigo. Amém. É um prazer, né? Amém, pastor. Glória a Deus. Bem do lado da minha esposa. Então, há mais de 42 anos casado, 42 como noiva, 42 como namorada. Amém? Amém. Amém. Pastor Welma, seja bem-vinda. Obrigado. Eu agradeço pela participação, por ter aceitado esse convite. São conselheiros de casais, né, pastora? Por favor, fala um pouquinho para o nosso público. Então, eu sou a Welma do Edilson, né? Oh, glória! Como ele já disse, há 42 anos, né? Sim. E durante esses 42 anos, nós temos mais 6 anos, né? Que nós namoramos, noivamos. Muito né? bem. Então, tivemos mais esses 6 anos aí, né? E então já vai 48 anos, 48 né? anos juntos. Sim, nesta caminhada, né? Viu, meu bem? 48 anos, Glória a Deus. Amor. Glória a Deus. Realmente tem sido um grande desafio, mas tem sido bênção, né? Bem. Desse relacionamento, nós temos 3 filhos. Amém. 5 netos. Oh, glória! Glória a Deus. É uma família abençoada. Glória a Deus. Eu Amém. me sinto abençoada. Amém, pastora. E a senhora falou algo interessante, a Welma do Edilson. Sim. A Welma do Edilson. Isso é uma chave, vamos começar já. Isso é uma chave poderosa para quem quer chegar em 48 anos de casado, pastora. Saber que você pertence ao outro, que você é parte do outro. Já vamos começar já falando isso, pastora, para a gente entrar naquela questão sobre a aliança. Que tipo de aliança é essa que nós celebramos quando casamos, né? Não é só pôr um anel no dedo, pastora? Não é só um anel no dedo, né? Isso aqui é só um símbolo, né? Um símbolo de que Amém. Cada vez que eu olho, eu digo, eu tenho uma aliança
com alguém. E esse alguém chama Edilson, né? Da mesma forma. Essa Essa aliança aqui... Microfone, pastor. Ela não sai do meu dedo. Microfone. Essa aliança, ela não sai do meu dedo. Amém. Uma vez eu perdi, moço, eu fiquei como despido mesmo, vergonha terrível. Como se estivesse andando sem roupa, pastor. Coloca mais. Eu fui tratar um peixe jaú e ele tem uma gosma muito forte. Sim. E aí caiu lá e nós procuramos. Quando cheguei aqui em Palma, sem aliança, eu corri na rodoviária e comprei uma de R$10. E à noite era o aniversário de casamento do pastor Hermes. Já pensou ter vindo aqui no púlpito e orado pelo pastor Hermes sem aliança? Foi Deus mesmo que fez eu ir na rodoviária comprar. Amém, E aí depois pastor. eu fui a Anápolis e mandei fazer essa aqui, custou R$1.300. Boa, pastor. Boa, porque R$1.300 hoje é mais de um salário mínimo, né? Hoje é mais de um salário mínimo. Imagine quando aconteceu isso, né, pastor? Então, além do símbolo, e não é à toa que ela é feita de ouro, é porque é para demonstrar um sinal de valor. Não é isso, pastor? Com certeza. Né? Porque Sim. nós carregamos essa aliança, né? Não é à toa, né? É para declarar, para mostrar o compromisso. Isso tem a ver, pastor, com aquele mesmo símbolo que aquele escravo, quando queria se unir ao seu senhor e ele furava a orelha ali. Hoje, em vez de furar a orelha, a gente coloca um anel no dedo, né? Dedo, exatamente, né? Porque, e veja que ali era espontâneo, né? O escravo se colocava com espontaneidade. Ele que ia lá a furar a orelha, de dizer, eu quero ficar com você. Né? Se submetia àquilo. Muito bem, pastor. E então a aliança também, do momento em que eu fiz esse compromisso, eu me submeto, né? De espontânea vontade. E também decido a usar este símbolo, né? No qual eu carrego, e todas as vezes que eu olho, eu digo, opa, aqui eu tenho, né? Posso estar aonde eu estiver, eu sei que eu tenho uma aliança, um compromisso, um concerto com alguém, né? Uma responsabilidade, alguém, né, pastor? E este alguém é o Edilson. E aí eu digo, por isso eu digo, a Welma do Edilson. A Welma do Edilson. A Welma do Edilson, por quê? Porque nós temos esse compromisso, nós temos essa aliança, né? E assim como eu sou dele, ele é meu. A Bíblia diz, eu sou do meu amado, meu amado é meu. E eu sou o Edilson da Welma. Aleluia, aleluia. Pastora e pastor Edilson, esse tempo todo 48 anos, né? Então, é uma vida inteira, né? Nós podemos assim dizer, né? Eu estou com 36 agora, então, quando eu nasci, vocês já estavam na carreira, né? Do matrimônio, né? Já estavam recém-casados ali, né? Poucos anos de casado. E durante esse período, vocês já viveram altos e baixos? Ou sempre foi um mar de rosas? Essa alegria toda que a gente vê aqui, pastor Welma, com esse jeitinho todo de mãe, de pastora que tem aqui na nossa igreja, pastor Edilson, com o seu jeito extrovertido. A gente olha assim e fala assim, não, eles não têm problema, né? Sempre foi assim? Eu gostaria de dizer que sempre foi assim. Mas não foi. Não, nem sempre, né? A gente teve os nossos embates, nós tivemos as nossas diferenças, até porque eu sempre gosto de mencionar isso. Eu e Edilson somos bem diferentes um do outro. Bem diferente mesmo. Eu digo que somos iguais óleo e água, né? Mas é interessante, né? Que essa diferença nos atrai muito. A física reina no relacionamento de vocês. Os opostos se atraem. É incrível, Muito bem. né? Mas a gente tem ideias diferentes. Então a gente tem que conversar muito,
até chegarmos, né, para a gente se render, um cede daqui, outro cede dali, e a gente vai caminhando. A gente tem sempre encontrado uma solução diante de tudo dos desafios, das dificuldades que a gente tem encontrado. Muito bem. E desses 48 anos, né, vocês... É muito interessante esse contraponto, né? É um ponto oposto, né? São personalidades distintas, né? E a gente vê porque a própria postura da senhora na igreja, né, é mais centrada. O pastor Edilson bem extrovertido, brinca com todo mundo, pega as crianças, que se você não conhece o pastor Edilson, ele gosta de pegar as criancinhas de colo, colocar no chão, ter o primeiro contato com a vitamina T, né, pastor? De terra. E esse é o pastor Edilson, né? O pastor Edilson tem uma peculiaridade do pastor Edilson, que ele só prega, o sermão dele é só ele que dá conta de pregar. E as almas se rendem a Cristo, e nós amamos o pastor Edilson, mas ele tem o jeito próprio dele, né? E a gente nota isso, mas nota um equilíbrio entre os dois. Eu creio que existe, né? Eu acredito que para que dê certo, né, precisa haver esse equilíbrio. Imagine, Edilson é brincalhão, extrovertido, eu sou mais centrada. Imagine nós dois, assim, todos dois centrados ou todos dois extrovertidos. Eu acho que daria assim, não é? Ia causar desequilíbrio. E o equilíbrio, aonde estaria? Né? Muito bem. Precisa haver este equilíbrio. Então, quando um começa a sair, o outro está ali para trazer para a realidade, né? E às vezes, por exemplo, o Edilson, ele tem uma característica muito interessante, que ele gosta de aventurar, né? Ele é de aventura. Para mim tomar uma decisão, eu tenho que pensar bastante, né? Então, analítica. Isso. Critico muito, né? Eu analiso toda aquela situação. Mas hoje eu vejo assim que às vezes eu tenho que deixar me levar pelas aventuras, né? Para a gente poder viver. Sim. E isso tem dado certo. Amém. Amém. Amém, pastora. Mas além desses 48 anos de casado, também tem um grande tempo já de ministério, não é? Já são quantos anos, pastor, de ministério? Aí que o senhor está pastoreando? 2001? 2000 ou 2001. 2001. 2001, já mais de 21. Mais de 20 anos. anos aí de pastor. Pastorado. De, Não é só só de pastor, né? Só pastoreando. Pastoreado. E nesse tempo eu acompanhei um pouco disso, porque já tenho 12 anos que estou com vocês, né? Aqui na igreja, junto com o pastor Hermes, com a pastora Ezi. E teve um tempo que vocês dedicaram e ainda dedicam, cuidam muito bem dessa área, sobre aconselhamento de casais, né? Ajudam casais. Já são, então, 42 anos de casados, 6 anos já se relacionando, namoro, noivado, e aí chega o casamento. E nesse meio tempo, vocês também, né, mais de 20 anos pastoreando, cuidando de pessoas, aconselhando pessoas. E hoje a gente já não vê tantas pessoas, tanto tempo assim, as pessoas juntos, né, vivendo juntos. Parece que é muito comum hoje se divorciar. Até recentemente, eu falei isso num episódio anterior, que o blog falou que hoje a tendência é sair do namoro para morar junto, para ver se vai dar certo, para depois casar. E nesse tempo pastoreando, cuidando de casais, aconselhando famílias, vocês já viram essas incertezas, pastora, de pessoas querendo pular do barco depois de ter consagrado no altar, querendo abandonar o barco? Muito, muito, infelizmente, né? Infelizmente. E parece que eles esquecem do compromisso que fizeram um dia, né? Muito bem. Porque quando eles procuraram um pastor, ou que foram no cartório, ou que procuraram um padre, seja lá o que for, né? Eles tiveram ali um compromisso, eles fazem um voto.
E as pessoas esquecem deste voto, né? Eu gosto sempre de dizer nos encontros de casais, ou seja, nas aulas que a gente tem com relação ao Casados para Sempre, que é bom que o casal, de vez em quando, pega aquela fita, né? E assistam juntos do casamento, a fita do casamento, né? As lembranças, exatamente, para ver aquele momento em que a noiva, o noivo fazem o seu voto. Porque às vezes a gente esquece, não é? Sim. A gente esquece o que a gente votou. O que às vezes você até, o noivo, a noiva, tá com tantas coisas na cabeça na hora da cerimônia, que esquece quais são as palavras que ele repetiu naquele momento. Ele pode até esquecer, mas Deus não esquece. As testemunhas que estão ali também não esqueceram, né? E aí a gente precisa relembrar isso. Aí eu dou esse conselho, usar a fitinha, né? Buscar lá. Vamos usar, Lembra, vamos lembrar. Porque todo casamento, Deus é testemunha. Agora tem casamento que Deus é testemunha e Ele aprova o casamento. Muito bem, E pastor. a vontade, tem casamento que só a vontade diretiva de Deus. Deus não queria, mas permitiu, é permissiva. Permissiva. Né? E tem o casamento com a vontade diretiva. O caso o exemplo de Isaac e Rebeca. Muito bem, pastor. E essa é um texto que é muito usado pelos jovens da igreja, né? Oh, Senhor, manda minha Rebeca, Senhor, oh, Deus de poder e Deus de glória. É porque foi um casamento da vontade diretiva de Deus. Amém. A permissiva é perigosa. Foi o caso de Sansão. Né? Sansão teve tantas tragédias. Ele consultou os pais e os pais não queriam o casamento. Mas Amém. ele disse que aquela mulher era É a a que ele vida queria. dele. E aconteceu o que aconteceu. Não deixou família, não deixou filhos. Sansão não era justo. Ele tinha fé. Ele está na galeria dos homens da fé. Então ele sofreu por causa a escolha, a consequência da escolha dele. Amém. Então quer dizer, pastor, que Sansão é um caso da vontade permissiva de Deus. Então isso quer dizer que o jovem que está olhando para o lado de fora da igreja, ele pode de repente se engraçar por uma menina que está lá fora e pode acabar se relacionando, e assim como Sansão constituir o matrimônio e tomar choque, um fio descascado, pastor, ele pode se machucar num relacionamento assim. É uma possibilidade muito grande de se machucar. Assim como Sansão. Como Sansão. E Deus permitiu que ele casasse. Deus permitiu. Até Deus, o Espírito de Deus conduziu Sansão para o lado dos filisteus. Mas é porque naquele tempo existia homens justos, fiéis e homens de fé. Uhum. Mas Deus não achava um como Sansão para enfrentar os filisteus. Por isso que Deus permitiu. Mas Sansão escolheu o quê? Uma garota filisteia. Ele tinha todos os atributos que Deus queria no homem. E os pais dele não queriam não queriam permitir esse casamento, mas foi o jeito aceitar. Porque ele disse: só essa mulher me serve. E no entanto aconteceu as tragédias e as tragédias. Pastor, então nesse caso é um respaldo para, na hora de eu me relacionar, ouvir o pai e a mãe. Traz um peso nessa hora, pastora? Tem ou não? Isso não tem nada a ver, isso é coisa dos mais velhos, assim, coisa. A Bíblia diz que
os filhos devam obedecer os seus pais, né? Então, esse obedecer implica em respeito, em honra, né? Em consideração, ouvir o que os pais têm a dizer, até porque os pais já têm experiência, né? Não estou dizendo que todas as vezes os pais estão certos, mas eles têm mais experiência do que o seu filho, né? Amém. E ele pode... Então, seria bom, é aconselhável, é um mandamento do Senhor e é um conselho que a gente dá a todos os jovens, que ouçam, né, os seus pais. Ouçam. Isso é importante. É muito importante. Sim. Isso vai gerar um impacto dentro Com certeza. do casamento. Com certeza. E hoje nós... Até porque, irmão, veja só. Quando um jovem casa com a bênção do pai, se houver do pai e da mãe, quando houver uma dificuldade no casamento daquele jovem, ele tem com quem compartilhar. Né? Ele pode levar essa dificuldade ao seu pai, à sua mãe, pedir oração, pedir me ajude, me oriente. E quando não tem essa bênção, fica aquele peso, fica aquele constrangimento. E aí é a hora de dizer assim, eu te avisei. Isso é tão ruim, não é? É ruim, eu te falei, é desagradável. menino cabeçudo. Isso é bem desagradável, né? Amém, pastora. Mas hoje nós estamos aqui trazendo, né, e contando com toda a experiência de vocês, mas dentre esses casos que vocês já viram, viveram, né, nós já falamos aqui um pouco sobre o valor da aliança, pastora. Qual hoje é a grande dificuldade que a senhora vê nesse tempo todo que a senhora tem aconselhado junto com o pastor Edil os casais? Qual é a grande dificuldade que os casais têm no dia de hoje sobre estar casado? Né? Estão casados ali, qual é o grande dilema que eles enfrentam hoje estando casados? Dentre as diversas situações que a senhora já deve ter passado, acho que de A a Z já deve ter assistido de um tudo, né, pastora? Mas qual seria assim, aquela grande questão que os jovens casais, ou os que estão já se preparando para o casamento, ou que sonham um dia, almejam casar, ele tem que ficar atento para que na hora que ele estiver diante dessa situação, ele fale assim, isso aqui é um negócio perigoso, que se eu não vigiar, ou acaba em divórcio ou na sala do pastor. Qual é esse grande dilema, pastora? O que a gente mais percebe, né? São as reclamações que a gente recebe quando a gente vai aconselhar um casal. São duas coisinhas. Por exemplo, a mulher, a reclamação dela é: ele não me ama. Ele é desatencioso, né? Sim. É desamoroso. E ele? Ela não me respeita. Hã? Esse é o ponto central. Muito bem, pastor. E a gente falando sobre isso, né? Sobre essas duas reclamações, a gente vai para a Bíblia e a gente percebe que está lá. Está muito claro, né? Quando Paulo escrevendo aos Efésios, né? Lá no capítulo 5, falando a respeito como seria o procedimento do homem e da mulher, e ele deixa bem claro né, sobre os dois mandamentos ao casal, que é o homem amar a mulher como Cristo ama a igreja, e a mulher respeitar o marido. Então, os dois mandamentos principais são as duas reclamações. Por quê? Estão quebrando esses princípios, quebrando esse mandamento, não é? Muito bem, Na pastora. quebra disso, acaba trazendo esses transtornos. Então, e ele traz como princípios, não é aquele negócio assim, a gente tem que ter um estudo extraordinário para entender a mensagem. Não, é muito simples. Simples, né? Seria bom a gente ler? Por favor, pastora. Por Porque favor. eu acredito que fica mais claro, né? Sobre a luz, isso. Né? Sim, pastora. Quando ele vai falando a respeito,
fala todo a respeito do casamento. E aí ele diz assim, os deveres domésticos. Eu não vou ler todos eles, quando fala vós, mulheres e tal, mas eu vou pegar o último versículo, que é no capítulo 5 de Efésios, e o versículo 33, que diz assim, assim também vós, tá? Cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Ele já falou que quem tem que amar é o homem, né? E a mulher reverencie, respeite, honre o marido. Pronto, finaliza nisso, não é? E se a gente observar, as reclamações estão baseadas onde? No descumprimento destes 2 mandamentos. Pastora, e muito interessante isso, porque o pastor Dilson foi bancário, né, muitos anos, aconselhou muita gente no banco ali, né, cooperou com muitas pessoas, a senhora também teve, ajudou muitas pessoas, e me repreenda se eu estiver equivocado, não é só o casal dentro da igreja que oferta essa reclamação, é comum isso. Geral. Isso é horizontal, né? Para todos os casais, eles vão chegar em determinado momento e parece que a reclamação é a mesma. A esposa sente falta do amor e o esposo o respeito. Os dois sofrem disso. Então, a quebra de princípio independe da profissão de fé que aquela pessoa carrega. Se ela quebrar o princípio, ela vai padecer nesse sentido, pastor? Com certeza. Vai. Com certeza. As orações ficam impedidas também nesse caso. Até movimentar minha fé. É um tabu para o homem amar. E é um mandamento. E é um tabu para a mulher respeitar. Ela acha difícil. Mas é um mandamento. É só exercitar. Pastor, vamos pôr A solução é exercitar o amor e o respeito. Pastor, vamos pôr lenha na fogueira. Se eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou e ama a igreja, eu tenho que estar pronto para entregar minha própria vida em favor da minha esposa, pastor? Sim. Sim. Porque se você ferir a sua esposa, o seu cônjuge, você está ferindo a você mesmo. Você sofre, não é só ela. Então, e da mesma forma, a mulher praticando desonrando o marido. Desonrando seu marido. Ela Eita, sofre. pastor. Eita, jovem. Você que está prestes a casar, que está com a data do casamento marcado, você que casou há pouco tempo e entrou no casamento e não sabia dessa responsabilidade, entenda, jovem Shalom, meu amigo que assiste o Papo JS, o papel, o dever do homem por princípio é ele entregar a própria vida em favor da sua esposa, assim como Cristo fez em favor da igreja. E Cristo sofreu pela igreja. Porque nós não podemos sofrer pela esposa. Momentos, às vezes, curtos, né? Sofrer, padecer. E passa, pastor. E passa. E aí depois é só. E vem só a recompensa. E aí vem a questão, né? A mulher respeitar, honrar, reverenciar. Pastora, eu vejo tanta gente, tanta pessoa aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, falando que a mulher tem o seu lugar, que ela não tem, ela tem que ir com um monte de coisa. É isso mesmo, pastora? Tem que respeitar o marido assim, desse jeitinho. Tem que respeitar o marido. E se submeter ao esposo, ser uma esposa submissa, não é se humilhar para ele? Como que é esse negócio, pastora? A senhora que está em experiência nos 2 dias, explica isso para a gente. Então, submissão Amém. não é ser capacho. Entendeu, o jovem casado? Entendeu? não. Pegou? Submissão não é adjetivo de capacho, tá? Entendeu? Verdade. É isso mesmo, pastora? Verdade. Não é ser capacho do homem. Não. Burro de carga Ela dele. tem que deitar e ele tem que
passar por cima. Não, nada disso. A Bíblia não está dizendo isso. Amém, pastora. Ela, quando fala de submissão, ela está falando de respeito, de consideração, né? De não julgar, de não criticar, né? Porque se tem uma coisinha que nós mulheres fazemos e fazemos bem... Não, pastor. Nós mulheres fazemos. Olha eu aqui. É a pastora, o Elmo, que está falando essas coisas, gente. Preste bem atenção. É do time das mulheres. Eu creio que é por isso que está o mandamento para as mulheres respeitarem. Que é para validar, pastora. Exato. Por quê? Porque nós já fomos feitas para amar incondicionalmente. Amém. Nós já viemos assim, nesse formato. Por quê? Porque Deus já nos preparou para sermos mãe. Né? Amém. E mãe ama incondicionalmente. Então nós viemos assim preparadinha para amar. Amar, o amor ágape, isso aí. Tanto é que nós não temos dificuldades em amar. Mas Amém. se temos uma coisa difícil para nós, é respeitar, honrar. Isso sim, é difícil. Então, assim como é difícil para o homem amar incondicionalmente, né? Sim. É difícil para a mulher respeitar, honrar, reverenciar. E veja que é um ciclo, se torna assim um ciclo, né? Eu chamaria até isso de ciclo insano. Quando o homem é desamoroso com a mulher, ela é desrespeitosa com o marido. E assim vai. E é um ciclo vicioso, ele só vai aumentando, pastor. Como uma bola de neve. Então, ele não demonstra, ela não respeita, aí ele demonstra menos ainda. E aí só vai crescendo. E nós, pastor, carregamos um estupim um pouquinho mais curto, parece, né? Alguns homens parecem assim, que aí a mulher faz um negocinho assim, às vezes assim, está tão sobrecarregada que ela dá só assim, é a mesma coisa de colocar fogo numa palhoça todinha, né? Exatamente. Aí bagunçou tudo, né, pastor? Bagunça. Quer ver o seguinte, por exemplo, uma mulher ela está reclamando, né, que o marido não a ama, que não tem consideração para com ela. Ela não é a primeira, porque toda mulher quer ser a primeira na vida dele. Única, exclusiva. Única com exclusividade. É lógico que queremos isso. Todas nós mulheres queremos isso. E quando ela não se sente assim, ela vai para o ataque. E aí ela começa a atacar, às vezes ela altera a voz, né, para chamar a atenção deste homem. E quando ela altera a voz, normalmente o homem se cala, né? Quando ela altera, que vai e tal, ele murcha, né? Não porque ele não queira, é porque ele sabe que se ele alterar ali, a coisa vai bem mais adiante, né? Vai para as últimas consequências, né? Então, e aí isso irrita a mulher. Acaba irritando. Aí ele se fecha mais ainda. O que ele faz? Ele vira as costas. Aí ela diz, pronto. Você não vira as costas para mim. Eu estou falando com você. Né? E isso, a gente não se dá conta que com essas atitudes nós estamos desrespeitando. E aí é onde o apóstolo Pedro, escrevendo, ele diz que as mulheres ganhariam os seus maridos pela sua maneira de ser, né? Então, respeitando o marido, ela vai ganhar este marido sem palavras, com atitude de respeito, de honra. Pastor, eu costumo dizer aos jovens, e acho que quase em todo podcast já saiu esse jargão que eu tenho carregado comigo. Não é aquilo que se fala, mas como se fala. E por vezes nós não falamos com palavras, mas com atitude, né? É muito conhecido, né? O corpo fala. Né? O gesto, um torcer de nariz, de boca, um virar de olho. Um virar de olho. Meu Deus do céu.
pode causar uma guerra matrimonial, né? Sim. Pode causar discórdia. Então, a mulher, pelo o seu exemplo, pela sua conduta, ela pode transformar o seu relacionamento, pastora, pode evitar uma guerra, como pode também levar ele aos céus, né? Fazer do seu lar um pedacinho do céu com a sua forma de agir. Com certeza, a Bíblia diz assim, né, lá em Provérbios, que a mulher sábia edifica, Constrói de fato constrói de fato o lar, né? a sua casa, o seu lar. Ela fala casa, né? Mas não é mas a construção física, é o não é o lar. prédio, né? Não é a estrutura física mas é o lar, ali, a morada, ali é um lugar de morada, de habitação, de amor. Exatamente. Eu tenho um pouco menos tempo casado que os senhores, né? Estou já caminhando aí para 12 anos de casado, já temos formados. Fizemos agora Dia dos Namorados, 12 anos de noivados. E nós trazemos um princípio, pastora, que eu acho que é fundamental, e aqui eu compartilho, que acho que tem tudo a ver com isso. Nós começamos a namorar no dia 12 de junho de 2010, Dia dos Namorados. Nós noivamos, foi meu pedido oficial de casamento, e no dia 3 de setembro do mesmo ano nós casamos. Só que a gente passou de fase, passou do namoro para o noivado, e permanecemos sendo namorados, mas agora também noivos. Conservamos essa característica. Fomos para o casamento, e é uma maravilha quando chega no casamento, desfrutar de todas as bênçãos, pastor Edilson, que o casamento tem. É maravilhoso. E carregamos, né, a ideia, né, a visão de que agora nós éramos casados, mas permanecíamos noivos, né, e também permanecíamos namorados. Porque se a gente vai para o casamento, não, agora somos casados, e o casamento é cheio de etapas, de fases, acho que muito maiores e numerosas do que essas duas primeiras, o namoro, né, que aí ele começa com aquele sentimento, aí vai crescendo, aí vem o compromisso do noivado e o casamento. Pronto, né, é um pouco rápido. Vocês levaram quanto tempo nisso? Quase 6 anos, não foi isso? Entre namoro, o noivado e o casamento. Muito bem. Eu levei quase 6 meses, né, entre brincadeira, 7 meses, 8 meses aí entre o namoro e o casamento. Mas, amém, porque o Senhor conduz cada relacionamento, cada um de uma forma. E levamos isso, né? Consideramos isso. E isso tem sido muitíssimo importante para a saúde do casamento. Porque quando chega a fase dos filhos, pastor, e tem muita gente que está sedento, doido para ter filho ali. E os filhos, eles agregam muito valor, mas se a gente descuidar, a gente perde um pouquinho daquelas outras coisas que é tão deliciosas do casamento. A senhora vê casais tendo dificuldade nessa área? A senhora passou por alguma dificuldade nessa área, nesse momento, pastora? Deixa eu futucar aqui um pouquinho, para saber aprender um pouquinho aqui da experiência. Então, eu acredito que todo casal passa por isso, né? Todo casal. E a chegada dos filhos acaba trazendo essa anulação do casal. E se não tiver cuidado, a coisa pega, né? E aí é onde muitos, por exemplo, aí quando chega a fase aonde os filhos saem, é onde diz do ninho vazio. É por isso que a gente vê muitos casais se separando nessa fase. Porque não se conhece mais. Não se conhece. Tem dois estranhos morando dentro de casa. Mas estão perdidos completamente, desconhecidos, já perderam a amizade, já perderam o respeito, já perderam. E aí, como se diz, aí eles fazem a opção da separação. Ao invés de
fazerem a Consertar. opção de se reconquistarem, de se Restaurar, de se reencontrarem, de se né? reencontrarem. Vamos viver agora a nossa Deixa eu ver fase. quem que é esse estranho que mora aqui comigo aqui. Já faz tanto tempo que eu nem sei mais quem é. Evangelista Felipe, falando no casamento, uma coisa, ninguém se forma no casamento. Não tem diploma. Não chega ao ponto, cheguei ao fim, está tudo Sou perfeito. doutorado Não. no casamento. Sempre você aprendendo. Todo dia você aprende. E Todo você dia, tem pastor. que crescer aprendendo, né? Na vida ministerial e no casamento também aprendendo. Todos os dias. Amém, pastor. Pouco tempo agora eu aprendi coisas que falei, ué, meu Deus, precisava Já- aprender já- isso. 40 anos depois o senhor estava aprendendo coisa, Eu não pastor? sabia que tinha que Que tinha que fazer assim? fazer assim. Então, casamento, ninguém recebe um diploma. Ah, aquele ali casou e já tem 50 anos de casado, já não precisa mais, tá já completo. Não existe isso. Só a morte o separa. Só na morte que completa. Peraí, pastor. Que história é essa aí? Não dá para encerrar antes? É só na morte, Só pastor? na morte que recebe o diploma. A formatura é no dia da morte? Ou do arrebatamento. Ou do arrebatamento? As únicas oportunidades que vai ter de se formar. Mas é uma coisa tão interessante isso que o Edilson está colocando, pelo seguinte, porque durante todo essa nossa trajetória, eu cheguei um dia, eu disse assim, eu virei para minha filha e disse, interessante. Você sabe que eu descobri uma coisa no seu pai? Ela falou o quê? Que quando ele diz assim, eu gosto disso, ele está dizendo, hoje, agora, nesse exato momento, eu quero isto. Olha, quanto tempo, meu Deus. E aquilo me irritava, sabe? Porque, por exemplo, hoje ele dizia que gostava de água com gás, né? E aí, daqui a pouco, daqui uns 2, 3 anos, ele diz assim, não, eu não gosto disso, não. Aí eu falei, Peraí. como assim, rapaz? Como mentira é Que essa? história é É o essa? momento. Então, eu descobri que quando É o ele diz desejo assim, do eu momento. gosto, naquele momento ele está dizendo, eu gosto, eu quero isso. Eu gostaria de ter um Isso, copo de água um com copo. gás para Sim. tomar. Ah, não quer dizer que ele vai querer isso todo o E tempo. esse, vamos falar assim, esse é o jeitinho Sim, do Edilson chegar, Edilson. do pastor Edilson chegar, né, para o Elma, o Edilson da Elma chegar e falar assim, o Elma, eu gostaria de tomar um copo de água com gás. exatamente. Não quer dizer que ele quer todo dia, que ele vai querer todas as Ele vezes. só precisava daquilo naquele momento. Né? Então, E aí ele chegou de uma forma assim, sutil, singela, assim, sem querer se impor e falou assim, nossa, eu gosto de um copinho de água com gás, é bom. É sabe porque eu queria tomar um copo de água com gás? Então quer dizer que existem esses segredos e a gente precisa estar sensíveis. Sim, Seria essa a colocação, com pastora? certeza. Com Sensível a certeza, aprender estamos. as alterações, porque eu falo aqui, repito e não vou cansar. Não é todo dia, pastor, que nós vamos acordar sorrindo para as paredes. Não mesmo. Não é? E eu tive uma experiência recente, pastor, eu estava muito sobrecarregado do serviço, casa, um monte de atividades da igreja, e eu estava assim um tanto quanto irritado. Já fui deitar e deitei desse jeito assim, ó. Braço cruzado, tava. E aí minha esposa sabiamente vira e me abraça. Pastor, a sensação foi como um bálsamo descendo assim sobre mim nesse dia. E no outro dia eu cheguei e falei assim, meu bem, me fez tão bem aquele abraço, mas tão bem, porque eu já tinha orado, já tinha colocado, e eu estava irritado naquele dia, pastora. E ela não falou nada, ela não disse eu te amo, ela não falou vou orar com você, ela não mandou eu ir orar, ela não falou nada, ela simplesmente me abraçou. E aquele abraço foi um abraço que a gente já estava deitado, ela já estava
cochilando. Já estava entrando ali no primeiro sono. Ela virou para o lado, viu que me abraçou. Mas foi igual um bálsamo na ferida, de fato. E aí, aquele estresse foi passando, foi saindo. E creio sim que foi a sensibilidade da minha esposa naquele momento de ter esse cuidado, de saber, não, eu sei o que ele precisa para se acalmar. Eu não sabia, no entanto que me surpreendeu muito, foi muito claro a sensação, sabe, pastor? Então, mas sobre sensibilidade, né? sim, Sobre estar e sensível. com certeza, veja só, que esse momento, uma forma que ela teve de dizer assim, eu te amo, porém, você recebeu isso como uma forma de, como dizer, ela me considera. Sim. Ela me tem em grande estima, em consideração. Não é? Você recebeu assim, dessa forma, tanto é que você acaba de dizer, isso foi como um bálsamo. Sim. Não é? Então, veja só, amor e respeito. Amor A e gente respeito. volta de novo, amor e respeito. Não é? Cumprir com os princípios. Se torna os dois uma só carne. Então ela estava bem, você não estava. Aí para ela dormir em paz, ela precisava que eu Não dormisse. precisava desse abraço para passar o bem que ela estava sentindo para você. Amém, pastor. Amém. É isso que é a vida do casal. Amém, pastor. Então, nós estávamos falando, e o senhor entrou, uma só carne. Que negócio é esse de uma só carne? Depois que é o caso que ali eu desfrutei dessa delícia que existe no casamento, e que é própria do casamento, tem que estar casado. É só para casado. É só para casado, pastor? Não pode test drive esse negócio de test drive? Pode não, pastor? Não pode de jeito nenhum, pastor? Nem só. Não? Não, Tem certeza? absoluta. Não pode test drive, jovem. Não pode test drive. As consequências vêm depois. Vem. Mas, pastor, esse negócio de tornar uma só carne, tem a ver com essa coisa aí, dessas coisas próprias de casado, de fazer sexo, tornar uma só carne, tem a ver com isso, pastora? Ou não? Não, isso é uma coisa da cabeça, não tem nada não. Essa união da carne, ela faz parte da aliança? Faz parte. Faz parte. Faz parte. Faz sim. parte. O casado, né, o casamento civil e religioso legal, se une uma só carne. Mas lá, fornicação, qualquer relacionamento fora do casamento, Sim, pastor, esse ponto que a gente queria. ele é um casamento também. Eita, pastor. Só que as consequências são desastrosas. É um casamento. Fora Porque desta aliança, né? Só um pouquinho mais perto, pastor. uniu duas carnes. Então é um casamento. Então, quando tem aquela conexão lá da carne lá, que a gente não está nem pensando no mundo espiritual, nada Casamento disso. que Deus desaprova. E aí acaba, então, Todo relacionamento é um casamento. Então, Meu Deus do céu. quando ele fala relacionamento sexual, né? Uhum. Então, quando o homem e a mulher se juntam, né, em um ato sexual, eles estão ali em uma só carne, se funde um só. Lembra da historinha? Da historinha não, que a Bíblia conta que a mulher foi tirada do homem. A costela foi A costela, né? Ela foi tirada daqui. Então, quando no ato sexual eles fundem e se União torna de almas. um só, União de almas. um só, né? E aí, normalmente, quando um homem e uma mulher têm essa unidade ou essa união, né, de almas, que a gente fala sobre isso, e não dá prosseguimento nesse relacionamento, tal, isso vai trazer sérios problemas mais tarde. Futuro. Consequências bem... Então isso vai trazer consequências Consequências para a vida danosas, futura, emocional. Tem que Sim. haver uma correção mais na frente. Mesmo às vezes depois de casada, a pessoa casou, mas teve problema lá e tem que confessar. Tem que corrigir esse mal lá Corrigir. atrás. Desligar essa união de almas.
Pastor, então o negócio é sério, pastor. Problema é sério. É muito sério. É muito sério. Então Por isso não- que tem casamentos que tem problema direto, constante, no lar. Por causa O jovem dessa que união vem- de almas. O jovem que bem pensar, ele deva se guardar, né? Para sua esposa, para o seu esposo. Então, Se entregar pastora, só para, né, para este momento. é preferível sacrificar agora do que pagar um preço lá dentro? Com certeza. Com Vale certeza. a pena, pastora? Vale a pena. Eu Vale a digo, pena, pastor vale a pena. Dilson? Vale a pena. Vale a pena, compensa esperar? Compensa esperar, sim. Compensa. Porque haverá um prejuízo, então, quando estão ali, estão prontos, já, de repente já afirmaram, já colocaram a aliança na mão direita, ali uma aliança de prata ou de ouro, estão noivos, o casamento está marcado. Mas se o casal ele tem relação antes do casamento, eles estão noivos, vão casar, mas eles já estão tão comprometidos ali e tem relação. Ainda assim tem prejuízo, pastora? Tem prejuízo que muitos deles casam e ainda tem aquela lembrança. Se alimentam. Aí que a coisa arruina. É, pastor. Nós tivemos caso no Casados para Sempre, que aconteceu essa aula, né, de união de almas antes do casamento. A pessoa tem que sair e ir numa cidade bem distante e conversar com a outra pessoa. E aí voltou, pediu perdão à esposa, pediu perdão a essa senhora, e as coisas fluíram, tornaram um casal abençoado. Teve que ir, foi um caso de ligação de almas, ligado. Então isso é muito sério. Às vezes né? até por uma separação também, ou extra casamento, né? Ou mesmo no casamento, mas separaram e casou de novo, mas estava ligado à alma. Então é algo muito sério que envolve uma questão espiritual. Não é só o momento, não é só aquele prazer momentâneo. Existe um prejuízo no mundo espiritual, e sim. que vai acarretar para dentro do Essa casamento. pessoa Sim. dirigiu a uma cidade distante para resolver a situação e resolveu o problema dele do casamento. E hoje, Amém. casamento abençoado. Consertado. Resolvido o problema. Então, não rola de fazer o test drive antes da hora. Tem que guardar, porque isso é investir no seu matrimônio. Com certeza. Com certeza, né, pastor? Com certeza. Mas absoluta. o pastor falou um negócio aí, a gente já tocou aqui no assunto. Casar tem que ser para sempre mesmo? Tem que ser para toda a vida, sim? Tem... Quanta experiência. Eu digo que é para sempre, É né? para sempre, pastor? Eu digo que é Para para sempre, sempre. ou seja, até que a morte os separe. Ou até que Deus tome providência. Até que a Evangelista morte Felipe, os eu separe. tinha, na minha adolescência, 12 anos, 13 anos, Sim. eu já sonhava com um casamento. Eu queria um casamento cristão, um lar Amém. cristão. Porque na casa do meu pai, todo dia, todos reuniam em volta da mesa, lia a Bíblia, a revista da escola dominical, uma parte, e orava. Só depois da oração que alimentava qualquer coisa. Era no café da manhã, Amém. o culto doméstico. Então eu falei, eu quero, o meu casamento vai ser assim, eu vou casar com uma mulher cristã. Amém. cristã. E o Senhor honrou. 12 anos, já sonhava. Amém. Já foi O preparando. meu lar foi o lar cristão, onde nós reuníamos todos os dias em volta da mesa Amém. e celebravam o culto doméstico, Amém. todos os dias. Amém, pastor. Mas respondendo a tua pergunta, vamos responder com a palavra de Jesus, né? Amém. Amém. Se ele disse, né? Aqui em Malaquias, o Senhor falando depois a gente vai lá para a palavra de Jesus, Malaquias no capítulo 2, o Senhor falando ao povo de Israel diz assim:
E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Pesa aí. Foi testemunho. Deus está dizendo que ele foi testemunha, né? Ele é testemunha. Então, estava havendo uma série de coisas, né? Aqui o livro de Malaquias fala sobre essas alianças quebradas. E Deus vai falando sobre essa deslealdade do povo de Israel. E ele faz essa comparação, exatamente com o casamento. Aí ele diz, olha, assim como você está sendo desleal e está trazendo consequências, né? É a mesma coisa com relação ao povo. Ok. Aí Jesus veio. Né? Jesus veio e aí fizeram essa pergunta para ele, né? É lícito? Lá em Mateus, no capítulo 19, né? E aí estão conversando e tal, aí pergunta, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Estão perguntando para Jesus. E Jesus responde, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Né? O que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí tem aquela grande questão que muitos dizem assim, mas todo casamento foi Deus que ajuntou? Nós já até falamos sobre isso, tem a vontade diretiva e a permissiva, e ele está dizendo aqui, eu fui testemunha no teu casamento. Qualquer tipo de casamento. Ele não está dizendo, e olha que ele está falando da deslealdade de Israel, né? Israel estava sendo desleal. E aí ele está dizendo aqui, eu fui testemunha no teu casamento. E tu está sendo desleal para com esta mulher, com a mulher da tua mocidade. Incrível, né? Incrível pesado, essas coisas, pastora? muito pesado. Então, devemos observar isso, termos bem essa atenção para com isso. Pastora, a senhora falando de Deus ser a testemunha do matrimônio. Eu estou lembrando aqui desses compromissos, desses contratos que nós fazemos, compromissos que assumimos com o banco, financiamento, uma aquisição de um imóvel, e aí assina lá o contratante, assina o contratado, e lá sempre se carrega duas testemunhas de um e duas testemunhas do outro. O Senhor está garantindo que Ele vai assinar esse negócio se eu celebrar? Porque Ele fala assim, eu fui testemunha desse matrimônio, dessa união, mesmo você fazendo o que eu não queria. Mesmo você. Porque Israel fez o que Deus não queria, ele estava sendo desobediente, não era isso? Sansão queria, porque não, só serve se for aquela lá. E o Senhor assinou. E quando, então, só que ele é testemunho dos dois, não é? Sim. Então, quando o homem está desatento com o seu casamento, quando a mulher está desatenta, Deus é testemunha. É testemunha, né? É testemunha. Diz, olha, você prometeu respeitar este homem. Você prometeu amar esta mulher. Eita. Independente. E eu fui testemunha. Aí a coisa, porque já não amo mais, é porque não existe mais amor. Uau, que história é essa? E amor acaba? E amor acaba? Né? A Bíblia diz lá em Coríntios que o amor jamais acaba. É sério isso, não é? Mas o amor não. Tudo passa, tudo acaba.
E Ele suporta Mas todas as coisas. O amor tudo suporta. Tudo suporta, tudo crê. Tudo espera. Eita. É assim. Então, quando a infidelidade no matrimônio, ela não é só contra o cônjuge, então. É contra Deus também. É contra Deus, pastor? Contra Deus. Porque você... Quando o casamento é uma aliança a 3. Eu vou casar a 3, pastora? Como que é esse negócio aí, pastora? Pode casar a 3? Isso aí que é duro. Deus, né? O casal e Deus. Está fechado. Não tem história. Não dá para brincar, pastora, de... Não, vamos só fazer aqui um casamentinho, um negocinho assim, depois a gente... Se não der certo, cada quem vai para o seu canto. Não existe isso, não. Com Deus, não. Do lado de Deus não quebra aliança. Deus nunca quebrou aliança. Só o homem quebra. É só o homem que quebra aliança, pastor? Só. Deus fez várias alianças. Mesmo então que... E é isso que nós estávamos falando antes sobre a relação sexual antes do casamento. Pode se separar os corpos, mas a união espiritual permanece. União de almas. União de almas. E tem pessoas que têm 2, 3, 4 união de almas. Existe uma pessoa muito conhecida, né? Hoje ela já não é tanto assim, que ela teve uns 6x casamentos aí. Para cada casamento desse, uma aliança de alma, um compromisso diante de Deus. Mas ela não acredita em Deus. Mas Deus testificou, pastora? Foi testemunha. Eita. E como que faz agora, pastor, com esse tanto de aliança? É o pedido de perdão. Aí você tem que ver. O perdão resolve. É a única coisa. Então, o perdão de Deus para essa situação tem que ter um conserto nessa. Então, aquela pessoa que conhecia ou não conhecia a Cristo, os seus mandamentos, a sua lei, mas agora deseja, anseia por um casamento santo, consagrado, né? De repente ela já até casou, pastor, mas ele tinha esse problema lá atrás. O perdão de Deus alcança isso, pastor? O perdão de Deus cura e purifica dessa aliança lá do passado, que foi na ignorância. Vamos falar daquela pessoa que conheceu a Cristo, mas já tinha tido relação lá atrás. Ela está casada hoje e agora ela tem sofrido problemas e de repente com essa nossa conversa que ela entendeu, falou assim, será que é por conta daquela vez, que foi só uma vez, foi só um deslize? Lá celebrou uma aliança, uma união de alma. O sangue de Jesus é capaz de perdoar isso também, pastor? Sim. Sim. Tem situações que tem que ir na própria pessoa. E o outro no seu sacerdote, uma pessoa responsável, que tem que dar cobertura espiritual para aquela uma pessoa. Autoridade espiritual Tem para que conversar. Autoridade espiritual, né? E fazer essa quebra de aliança, de conserto de almas, né? Que ficou em pendência. Você está num relacionamento e não fez essa quebra lá com esse outro relacionamento lá, não houve um arrependimento, não houve um pedido de perdão, né? Então você carrega muitas coisas daquele outro relacionamento para um próximo relacionamento, né? Então, entendi. Se a pessoa, por exemplo, contraiu um matrimônio lá antes de conhecer a Cristo e depois não deu certo, separou-se, veio a Cristo e conheceu uma outra pessoa, está relacionada e tal, ela tem que fazer isso, né? Esse desprendimento deste relacionamento anteriormente, mas não sozinha, tem que fazer com uma pessoa, uma autoridade espiritual sobre ela, né? Que haja uma confissão, né? A pessoa precisa confessar. A Bíblia fala sobre isso, de nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Então, procurar uma pessoa de confiança e tal,
que tem autoridade sobre ela, fazer essa quebra de aliança, né? Para que possa estar livre, né? Nesse novo relacionamento. Amém, pastor. Tá Amém. Então, isso é muito importante e vale a pena a gente frisar aqui, né, nesse Sim. papo, Sim. porque isso traz bênçãos. Mas, Ponho aqui a ressalva para os nossos jovens ressalvas. que querem casar-se, por favor, não leve como seria, essa bagagem, né? Não leve essa bagagem para o seu casamento, não leve dizendo assim, tem essa válvula de escape para que... Nem use isso como desculpas Não para... use. não, se eu fizer, depois é só pedir perdão, falar com o Não. sacerdote, está tudo resolvido. Não é assim. Isso é porque a pessoa anteriormente não conhecia, acabou praticando, fez isso, Viu? né? Não é desculpa, justificativa. Viu? Estudantes do direito, que é, né? Não é. Entendeu? Não é. Você está sendo advertido, isso vai ser cobrado de você. Entendeu? Tem que fazer como a palavra está dizendo, né? Como o próprio Jesus falou. No princípio não foi assim. Se conservar. Mas amém, vamos falar aqui, já estamos partindo para o nosso encerramento. Pastor Edilson, me conta uma coisa. Qual é o segredo para ficar tanto tempo casado, assim, bem casado? E qual é uma dica assim infalível para permanecer casada? Conservar isso assim, desse jeito. Eu vou dizer a minha experiência, né? Experiência. Eu tinha convicção bíblica, né? De que o casamento é para sempre. Para sempre. Então, se vem problema, você tem que resolver no casamento. Tem que resolver. Tem que resolver em casa. Tem que lavar os panos em casa. Dentro de casa. Não pode ser no Facebook, no Instagram, perdoar, não. Saber perdoar. Tem dia que eu zango com a minha esposa, zango, ela zanga comigo, zango. Mas eu tenho marcha ré e ela também. Tem gente que não tem. Por que o casamento é desfeito? Porque não existe marcha ré. Você não recua. Saber recuar. Saber recuar, de entender que o outro erra também, que você erra. Então tem que saber isso. Você tendo essa consciência, você vai avante, vai até o fim, só a morte ou o arrebatamento. Amém. Separa. Porque no arrebatamento também separa. Né? Amém. Melhor que seja no arrebatamento, né, pastor? Né? Que é para não dar ousadia a ninguém. Pastor, o senhor falou algo importante, pastora, sobre essa questão de resolver. Porque tem pessoas que têm dificuldade. Não é simplesmente porque ela não quer. É porque ela tem, de fato, uma dificuldade. Não aprendeu, não foi ensinado. Não teve a oportunidade, né, de resolver. Então, vale para o casamento esse negócio assim, ó. Não deixe para amanhã o que você deve resolver hoje. Isso serve para o casamento ou não? É melhor deixar as coisas se acalmar, esfriar? Como que é, pastor Elma? Vale para o casamento, até porque diz o seguinte, que a gente não pode deixar, né? O sol se pôr antes que você se conserte lá, né? Amém. Ou seja, como é que fala direitinho o versículo? Não deixe se pôr o sol, a vossa ira, né? O sol se pôr Correto. sobre a sua ira. Sobre a sua ira, exatamente. Então, obrigado, veja produção. Só. Obrigado. Então, o que quer dizer isso? O casal não pode dormir sem resolver a sua pendência. Esse negócio de deixar as coisas para amanhã, jogar para debaixo do tapete, né? Não, o tempo passa, o tempo cura. Não, o tempo não passa, o tempo vai passar, porém não vai curar. Isso tem que ser resolvido, isso tem que ser falado. Sujeira embaixo do tapete sempre vai ser sujeira, pastor? Vai ser sujeira. Um dia isso vai incomodar. Vai acumular, daqui a pouco... Vai incomodar. Daqui a pouco a gente vai tropeçar nessa Sim, sujeira. Sim. Tempo cura, não cura. Não cura, pastor. O pessoal fala que queijo cura com o tempo, mas ele fermenta, a melhor palavra ele estraga com o tempo também.
Então não podemos deixar o tempo, não. O tempo O tentar corpo, resolver não. esse É como negócio. jogar debaixo do tapete. Um dia vai vir à tona. Deixar para depois jogar a sujeira para debaixo do tapete, isso vai gerar prejuízo para o relacionamento. Sentimento não existe. Tempo não cura sentimento. Mágoa não. Mágoa, nada disso. Só o sangue de Jesus Cristo, o perdão. Pedido de perdão, de conserto, de correção. E é uma coisa que eu aprendi, né? Quando a gente vai conversar sobre determinado assunto que magoou, que machucou, é chamar a responsabilidade, cada um chamar para si. E não haver a acusação. Não fazer acusação. Porque você fez isso, porque foi aquilo, porque isso, porque não sei mais o que, por isso. Não. Eu tenho aprendido isso, né? E eu digo para o Edilson, olha, eu quero te pedir perdão porque eu fiz assim, assim, assado. Não porque você fez isso e isso eu fiz também. O que eu fiz. Não, o que eu fiz. Pastora, eu gritei com você, eu fui mal educada, eu fui descortês, eu não fui gentil com você, entendeu? Então eu digo, eu quero te pedir perdão por isso. Entendi. É como o Senhor Jesus ensinou no Sermão da Montanha, em Mateus 6, né? Quando ele vai falar sobre oferta, só que tem um ensinamento ali que é extraordinário, mas a gente só fica pensando na oferta. Né? Ele falou assim, quando fordes ofertar, chegar diante do altar, e lá você se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta diante do altar. Não apresenta não, deixa ela lá diante do altar. Vai lá no teu irmão, conserta com ele, corrige com ele, mas não é eu que tenho contra ele, né? Não sou eu que fiz, é ele que está, eu que estou magoado com ele, não é ele comigo, é eu que precisava receber o pedido de perdão. Mas o Senhor fala assim, não, você sai, vai lá e se ajusta com ele, sara esse negócio com ele, resolve-se com ele. Se eu tenho que fazer isso com meu irmão, ainda mais com a esposa. Ainda mais com a esposa, com a carne da minha carne, né? Osso do meu osso. Sim. Porque conforme nós temos aprendido aqui, que nós falamos várias vezes e falamos da importância de tudo isso, então eu preciso fazer esse conserto até mesmo para poder orar, ofertar. O Senhor falou, né, pastor? Até para que minha oração possa fluir para o céu. Fluir, né? O Pedro fala a respeito disso, né? Ele Sim, diz pastora. assim, aqui no capítulo 3 de 1 Pedro, ele diz, igualmente vós maridos, né? Coabitai com ela, com a sua esposa, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. É sério, né? Orações impedidas. Orações se você impedidas. pede uma cura para estar o corpo físico, né, enfermo, tem muitos casos que a pessoa fica doente. O problema não sara, não resolve. Aí vai atrás, Então, vai olhar, tem uma até pendência no cartório. O marido não namorar direitinho com a esposa, não cuidar dela direitinho, de valorizar a intimidade, porque nós temos visto isso também, né, pastor? Sim. Acho que vale a pena falar sobre isso. Acredito que sim. O indivíduo vai lá, ele faz o serviço dele ali, ele está satisfeito, 30 segundos, vira para o lado e dorme. E a gente fala isso no casado. Jovem, você vai casar, você precisa saber disso. Sim, precisa. Eu acredito. Sim. E nós Né? também temos muitos casais, famílias que estão assistindo a gente. E não trate isso como um bicho de 7 cabeças, que eu acho que tem algumas pessoas que tratam isso como não pode falar. Mas como nós estamos no Papo JS, é justamente de assuntos que nós não podemos falar corriqueiramente. Inclusive, eu até olhei, né, o coabitar, viver intimamente com ela, com honra. Com honra. Olha Amado só. varão. Honrando, respeitando. Respeitando. Né? Ter essa vida de intimidade. É ter de fato intimidade, né? Com honra, com respeito.
para que Isso é as muito vossas profundo, né, orações pastor? não sejam impedidas. É para não cessar a conexão com o céu. Sim. É É sério, que eu tenho né? que zelar direitinho, cuidar direitinho, com honra, com amor, com carinho, com atenção. Não pode ser descartado isso, né, pastora? Não De maneira mesmo. nenhuma, né, pastor? Tem que ter zelo. Nós temos o exemplo dos nossos pastores presidentes, né? Eles sempre são saudáveis. Eles adoecem por causa da igreja, os problemas nossos, Amém. que levam a ele. A doença dele é só externa, não é interna, Amém. causada por eles mesmos, não é? Sim, Causada por nós. por de fora. Por de fora. É de fora para dentro. E tem muito casal doente de dentro para fora, né, pastor? Meu Deus. Se tem, né? Infelizmente temos, né? Tem. Doenças Muitos. crônicas por causa do pecado, Misericórdia, pastor. não confessado. Do pecado não confessado, da falta de zelo, de intimidade ali, de estar junto, de coabitar com honra e respeito e atenção e carinho. Já partindo aqui para o nosso encerramento, pastor, e já falando sobre esse detalhe, no livro da criação, em Gênesis, né, Gênesis capítulo 2, no versículo 24, que vai falar sobre o casamento, né, vai instruir ali sobre o casamento, a palavra do Senhor fala: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas esse estar nu para o casamento, para a saúde do casamento, sobre essa parte da intimidade que nós falamos aqui, ele vai além. Essa nudez não está nem tanto ligado à roupa, não é, pastora? Não é, pastor? Não é sobre as vestimentas. Mas a transparência. Mas né? a transparência. De sermos transparentes um ao outro, sermos sinceros. De conhecer a alma, A aquilo alma do que o corpo não permite que Sim. os meus olhos vejam, né? Isso está transparente, sem pecados, sem mentiras. Existe muita mentira no casamento hoje, pastor? O senhor acha que existe? Existe. Existe. Eu, pelo menos, eu tenho a minha conta conjunta com minha esposa desde 80. Ela tem um talão de cheque, tem um cartão sempre, desde 80. Mas ela não olhava o extrato. Eu controlava, eu escondia dela quando eu estava bem, quando estava ruim, terrível. Às vezes eu falava, não tem dinheiro. Falava, não tem dinheiro, ela adoecia. E não era transparente, então era um pecado muito grande. Eu não fui um administrador financeiro. Eu fui um administrador de dívida, né? Enrolava, fui administrador de dívida. E ela era financeira. Se desde a época de 80, toda a minha vida financeira fosse controlada por ela, imagina a riqueza que eu tinha, que eu já possuí, já teve nas minhas mãos e escorregou. E foi embora. Então esqueci. Hoje não. Ela sabe, qualquer dia, qualquer hora, falou, entrou um Pix, saiu, você passou um Pix para alguma coisa, o que foi? E é isso aí, me conta. Então a gente tem. Então, além de nós termos essa conta conjunta desde 80, nunca separamos, né? Ela tem hoje a conta dela, que eu passo, e ela falou, tem tanto. amém. Então, pastor, fazendo alusão a esse texto, e eu acho que é muito pertinente, eu vejo muitos casais com prejuízos sérios na vida sentimental, no casamento, por conta dessa falta Sim, de estar casado prejuízo financeiramente. foi grande. Mas o senhor, aí,
aí um detalhe importante, o senhor era casado financeiramente, conta conjunta, mas estava vestido. Pastor Edilson não estava despido na frente da pastora Welma, financeiramente. Desta forma. E gerou prejuízo e consequências, porque o senhor já adquiriu muita riqueza, mas da mesma forma ela também partiu. Outra coisa, eu tive que, né, aprender também. Por exemplo, eu ficava zangada, aí ele dizia, o que é que você tem? Eu, nada. Estou mentindo. Vestir a roupa. Vestir a roupa. Hoje não. Eu estou zangada, eu zanguei. Eu estou ruim mesmo. Não estou com vontade de conversar agora. Não estou com vontade de conversar agora. Nós vamos conversar sobre esse assunto mais tarde. Mais tarde, agora não. Agora eu entendo Então dessa forma. E antes eu não entendia, ficava e ela... Não, tem que ser agora, fechava. vou falar agora. E se a gente não resolver, vai pegar fogo aqui. Ela guardava essas situações, né, às vezes de mágoa, de ressentimento, e eu guardava a parte financeira, escondia dela. Não pode. Nós somos dois, uma só carne. E depois que isso aconteceu, meu Deus, a nossa vida financeira é um mar de rosa. Vocês foram transformados quando se despiram um para o outro? Hoje a gente, né, como se diz, ele me conhece. Depois de mais de 30 anos, que caiu a ficha que ela que é administradora. Tem caso que é a esposa que tem que ser administradora do dinheiro. Tem outros casos que é o esposo. É o esposo. Controlado. Né? Não pode ser mão de vaca, de forma alguma. Amém. Ela, toda loja de sapato, ela passa e quer olhar e quer comprar. Eu não posso negar, não, ué. Ela vai exibir o sapato para mim. Glória a Deus! Varão, pega esse código poderoso de quem está mais de 42 anos casado. Não negue o sapato para sua esposa. É isso, pastor? Sim. Agradar. Isso tem tudo a ver com aquele outro versículo que nós lemos anteriormente, com honrar a esposa. Oferecer das suas delícias, das suas riquezas, né? Não, tem que respeitar o momento também, né, pastor? Não é sair desesperado e fazendo compromisso conta e metendo o pé pelas mãos. Não. E ele faz isso porque ele confia. Ele sabe que eu não vou pegar o cartão e estourar. E sair sair gastando. Descuidado. E qualquer tanto que eu tirar, seja da minha conta, seja, né, da minha conta particular, seja na nossa em conjunto, eu presto conta. Eu digo, olha, tirei tanto. Saiu tanto, tem tanto. Amém, pastor. Mesmo na época que eu escondia, ela, às vezes eu estava aqui em Palmas ou em Porto, e ela lá em Anápolis falou, bem, eu quero comprar isso, você me autoriza? Olha só. Sim, sempre autorizava, mas escondia a contabilidade. Sim. E eu acho que a gente pode aqui citar mais uma vez, nós falamos isso. Olha só, se você não assistiu sobre... a nossa série sobre sabedoria, no episódio com o pastor João, nós tratamos sobre a mulher virtuosa e falamos sobre administração e riqueza. Vai lá, só você pegar aqui no canal do YouTube lá, tá? Mas queria citar aqui, que acho que faz muito bem, porque fala aqui do casamento, né? Fala do casamento e aqui ele traz a mulher virtuosa, a Provérbios capítulo 31. E falando sobre justamente isso, pastor, esse detalhe, eu acho que cabe muito bem. A mulher virtuosa, né? Se é uma virtude da pessoa, do indivíduo, porque às vezes as finanças não vai ser a virtude da mulher. Cuidar de dinheiro, cuidar de finanças. Mas tem a prerrogativa e o homem deve depositar isso, né? A sua esposa, quando ela tiver essa virtude. Quando não, ele faz às vezes e ela... Às vezes, hoje tem muitas mulheres, nós temos muitas mulheres que ganham muito mais do que homens, mas não sabem se controlar financeiramente. Então, varoa, passa o cajado para o varão, né? E aqui eu quero citar, né? A partir do versículo 11, né? O 10 fala, né? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de muitos rubis. O coração do seu marido está nela confiando, e ela nenhum mal
E a ela nenhuma fazenda faltará. Ela faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Busca lã, linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. E aqui entra um detalhe importante, pastor. Sobre esse detalhe que o senhor falou sobre a pastora Elma, né? Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Em outra versão ela fala assim: ela vai lá, examina uma propriedade e adquire. Investe o dinheiro, aplica e traz prosperidade para casa. A exemplo do que o senhor falou, né? Se a pastora Elma, que tem a virtude da administração financeira, tivesse tomado de conta lá atrás. Eu posso dizer assim, eu era milionário, pelo que eu já tive, de bens Amém, e pastor. lotes. Quem Que eu não conhece a adquiri história do tantos pastor Edilson sabe lotes. que ele já testemunhou Cheguei a isso. ter em Porto, uma época, 8 lotes. Foi proprietário de muitos Foi para imóveis. onde? Sumiu. Sumiu, escorregou. Ela é boa administradora, mas ela respeita a minha autoridade. Amém. Entendeu? Não há desequilíbrio nessa há questão. desequilíbrio, não Apesar de a senhora existe. ter as virtudes financeiras, existe também o entendimento e a comunhão do casal para que flua bem. Porque se houver desacordo, a senhora pode ser uma expert na administração financeira, que lá na frente o barco afunda, pastora. Vai afundar, né? Porque aí a gente vê o papel do homem, né? No caso, ele é o provedor. Isso é algo que o Senhor tem deixado mesmo. A provisão do lar é feita por quem? Pelo marido, né? Certo. A mulher, ela é essa administradora que você acabou de ler aqui, né? Você vê como que essa mulher virtuosa. Então, aqui está o papel dela. Ela é administradora do lar, ela é a pessoa que vai estar conduzindo. Ela pode ser uma empreendedora, né? Sim, e ela é linkada aqui, isso, né? Ela é Cara, empreendedora. tudo aqui Ela faz investimentos. Sim, aqui tem tudo, né? Ela é de confiança, essa pessoa confiável. O marido pode chegar e colocar tudo nas mãos dela. Está aqui, ó. Aqui, meu bem, cuida. Cuide. Cuide, transforma esse dinheiro em mais. É bem específico, né? Assim, mas essa questão da provisão, da proteção do lar é para o marido. É papel dele. É dele. Mesmo que a esposa... vezes, hoje nós temos um mercado de trabalho muito diversificado e existem profissionais que estão muito melhor remunerados do que, às vezes, o seu esposo, né? Ou pela profissão que escolheu, pela atividade que exerce hoje, né? Ainda assim, mesmo ela ganhando mais 10 vezes mais do que o esposo, seja ele o provedor. ele é o provedor. Ele é o provedor. E quando esse princípio é quebrado dentro de casa, há uma total, desorganização dentro deste lar. Entende? A gente tem aconselhado alguns casais nessa situação. Você falou, a mulher ganha até mais do que o homem. E aí a gente entra na questão, eu falei, deixa que ele seja o provedor, né? Mas ele ganha um salário mínimo. Pois é, eu falei, mas deixa que ele traga a provisão, né? Então, nós tivemos um casal que ela ganhava bem mais, então o que ela fazia? Ela chegava com o dinheiro no final do mês e entregava para ele, né? Aí, ela é uma boa administradora. Então, ele pegava o dele e juntava e devolvia a ela, para que ela fizesse a administração. Amém. Muito, foi algo assim maravilhoso.
tá aqui o salário do aqui. mês, aí entregava pro esposo. Aí ele Aí vinha os- com o dele e Ele põe com ali o junto. menor dele, junto não. Tá Agora aqui. é o montante, aí passava para ela. Pastora, não Bem interessante. é difícil da gente eu enxergo isso com muita clareza. É como se ele trouxesse a bênção sobre todo aquele valor que estava entrando na casa ali, Sim. quando ele colocava um pouquinho dele, independente da quantidade, mas ele colocou o dele ali. Pronto, a casa está provida. Provida. A casa está provida. E aconteceu uma coisa, Aí que ela agora- perdeu o emprego. Ela perdeu o emprego. E aí, esse salário pequenininho dele, Deus abençoou de tal forma Oh, glória. que proveu para eles até que ela voltou para o mercado de trabalho. A trabalhar e poder ter Meu aquela Deus, remuneração. foi lindo, foi lindo. Mas Extraordinário. eles tiveram que aprender dessa forma, né? Que maravilha, hein, pastor? Por causa do respeito, né, da mulher, ela ser submissa, e Deus honrou. Ele multiplicar. Cumpriram- Como multiplicou, né? Amém. Então, os dois cumpriram Cumpriram os cada princípios e os papéis devidos ali no casamento. E na crise Deus supriu as necessidades. Então, ele que é casado também, ele que faz parte do casamento, falou, não, agora é a minha vez. Deixa eu multiplicar o pão aqui dentro. Com Deixa eu certeza. transformar. Então, de fato, isso é um testemunho vivo que a senhora e o senhor acompanharam e viram Sim. acontecer dentro da igreja, porque respeitaram os princípios e cada um respeitou o papel de cada um e ambos respeitaram o terceiro elemento do casamento. Eu lembro até que quando ela perdeu o emprego, ela virou um dia ela conversando comigo e ela disse: eu não sei o que vai ser, porque o salário de fulano é tão pequenininho, né, em vista do que eles ganhavam, né, do montante. Aí eu falei: confia no Senhor. Descansa. Aí um dia a gente conversando, ela disse: não é que está dando certo? Amém. Deus Não é que tá fiel. dando certo, verdade. Deus é fiel. Deus é verdade, é lindo, é maravilhoso. Não, com um testemunho desse a gente fica até sem palavras para poder falar a grandeza do Senhor. Às vezes nós queremos conduzir a nossa vida, o nosso casamento, nosso relacionamento à base da nossa própria força. E até podemos pela vontade permissiva de Deus. Mas é melhor viver um casamento, um relacionamento pela vontade diretiva do Senhor. Com certeza, é bem melhor, né? É bem melhor. Porque nós estamos sujeitos às provas, não estamos, pastor? De ser provado, de passar por lutas e tribulações, adversidades, né? Assim como o senhor bem testificou, né? Vocês testificaram, né? Que até hoje, né, pastor, tem aprendido, até esses dias está aprendendo uma novidade que poderia, mas com a vontade diretiva do Senhor, haverá prosperidade no relacionamento. Com certeza. Eu digo o seguinte, irmão Felipe: quando nós obedecemos a palavra do Senhor, Deus honra a sua palavra. Então, as bênçãos oriundas da nossa obediência, elas virão e nós Amém. colheremos com certeza. Amém, pastor. Não tem dúvida alguma, né, com relação a isso. Marca essa daí, porque essa é uma chave poderosa. Quando eu obedeço a palavra, Deus honra esta palavra. Né? Deus honra esta palavra. Eu acho que essa hashtag podia subir aí, você podia soltar essa. Quando eu obedeço, Deus honra. Quando eu obedeço, Deus honra. Pastor Welma, pastor Edilson, eu só tenho a agradecer. Quantas lições preciosas, quantas coisas maravilhosas. Eu sei que se a gente deixar aqui, a gente vai ficar horas e horas falando, porque sei, conheço, sou testemunha do ministério de vocês, e sei que bagagem, conhecimento e muito da parte do Senhor vocês têm a ofertar
aos jovens, a mim. E eu tô aqui maravilhado, que eu chego faltando ar. Mas, pastor Edilson, pastor Elma, queria que o senhor fizesse as considerações finais. Depois de tanto conhecimento, depois dessa palavra, quase me deu um choque aqui, pastor. O senhor fizesse essas considerações finais, pastor. Estou maravilhado, né? Amém, pastor. E sou admirador de você grandemente. Amém, pastor, que isso. Primeira vez que eu olhava de você, eu achava assim, sabe? Você é uma pessoa Amém, pastor. singular. Amém, pastor. Tá? Obrigado. E esse programa Papo JS venha cada dia mais crescer, Amém, pastor. ser divulgado, apreciado por todos, Amém, por pastor. todos os jovens da igreja e por todas as famílias da igreja também. Que Deus Amém, abençoe. pastor. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Pastor Elma, suas considerações e as palavras finais a esses jovens abençoados. Então, só temos que agradecer, né, pela oportunidade que nós tivemos de poder compartilhar das experiências vividas, né? Amém. A palavra de Deus diz que as mulheres mais velhas, né, as mais Experientes. mais experientes, Pega essas mais tem experientes. que ensinar as mais novas, né? Eu já me encaixo nessa, né? Já tenho vivido, já tenho, né, tenho mais experiências. E uma coisa que eu tenho aprendido, né, nessa questão de casamento é que o casamento é algo assim que nos mostra exatamente quem somos. Se tem uma coisa, né, no casamento deveria a gente mostrar só o lado bom, mas Amém. infelizmente não é. A gente mostra quem realmente somos. O casamento vem exatamente para isso, nesse relacionamento. E quando nós não aprendemos isto, fica difícil, né? Fica difícil, porque se eu mostro o meu lado bom e o meu lado ruim, o outro também vai mostrar o seu lado bom, o seu lado ruim. E eu tenho que aprender com essas diferenças, né? Então, o casamento é isso, tem os seus desafios, tem o seu lado bom, tem as suas coisas boas, tem as suas bênçãos, mas também é um aprendizado, é uma escola. A gente está sempre aprendendo, sempre Todos os aprendendo. Por isso que Amém. eu digo, isso eu estou aprendendo, isso eu aprendi, Amém. né? Mas a gente sempre está aprendendo. Então, que Deus abençoe Amém. a vocês, a sua família. Amém, né? pastora. Amém. Vocês são um casal assim abençoados, né? E eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas, Amém. né? Em nome de Jesus. Abençoe esses jovens e que Jesus seja glorificado na Amém. vida de cada um de vocês, tá? Amém. Muito obrigada. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Agradeço. E tenho um último pedido, pastor Edilson. Nós sempre encerramos aqui o nosso Papo JS orando e pedindo ao Senhor que abençoe. E hoje nós estamos falando sobre casamentos. Sobre casamento. Eu gostaria de pedir ao Senhor que fizesse essa oração para que o Senhor venha abençoar o casamento de cada um que está assistindo, os futuros casais, aí, os futuros casamentos, e que esse possa ser um instrumento de bênção para a vida de muitos, que um dia possam precisar, né, e chegue ao maior número de pessoas esse conhecimento, para que nenhum casamento fique desamparado, mas a bom tempo possa receber essa palavra de instrução. Amém? O senhor pode fazer essa oração? Pai querido, nós estamos finalizando este programa Papo JS. Amém, Jesus. Nesse dia de hoje, agradecemos a Ti, Senhor, pelas palavras proferidas aqui. Amém, Jesus. Que possas ter saído aqui ungidas, Senhor, Amém, Jesus. para transformar vidas e corações, transformar casais, Amém, Jesus. transformar famílias. Sim, E eu peço, Senhor, a bênção do Senhor
pelo evangelista Felipe, a sua esposa, seus 2 filhos. Amém, Jesus. E todos que cooperam para levar ao ar essa programação, Senhor. Amém, Jesus. Abençoa todas as famílias que hoje, amanhã ou ao longo do tempo poderão assistir essa programação de hoje. Amém, Jesus. Que sejam edificados, Amém. sejam transformados, amadas essas famílias, Pai. Assim seja. Eu peço no nome de Jesus. Sim, meu Deus. Pai, abençoa os jovens, shalom. Cada casamento, Em Pai. nome de Jesus. Toma, Aqueles que Senhor, estão pelas tuas pensando em mãos a vida de casar-se, todos os aqueles, jovens. meu Deus, que desejam Pai, que eles Senhor, possam ter contra casamentos saudáveis, isso. Em nome Em de nome de Jesus. Jesus. casamento aprovado, Senhor, e seja pelo, ó Deus, o teu querer, a tua vontade diretiva, Senhor. Em nome de Jesus. Sejam grandemente abençoados, ó Pai, os jovens desta igreja. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Sim, Deus, que assim nós queremos dizer obrigado por tudo. é mesmo. meu Nós Pai. encerramos Obrigada mesmo. e te pedimos, Senhor, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Elma, meu muito obrigado. Que Deus abençoe de forma poderosa a senhora. Pastor Edilson, Deus abençoe de forma poderosa o senhor. Muito obrigado. Sei que essa não vai ser a última, que nós teremos outras, viu, pastor? E outras histórias, outros causos, né? Eu sei que tem muita bagagem para compartilhar, tem muita coisa boa para compartilhar com a gente, muitos ensinamentos, muita sabedoria, né? Então, já fico aqui já agradecido, já convidando para a próxima. E esse foi mais um Papo JS. Eu quero aqui agradecer a participação, você que esteve até aqui o final. Curte esse conteúdo, compartilhe com o maior número de pessoas. Se esse é o primeiro episódio que você está assistindo do Papo JS, da série O Amor Está no Ar, Lucas Estevão, vai lá no nosso canal do YouTube, AD Shalom TV, e acompanha toda a nossa programação do Papo JS, que vai ser uma verdadeira bênção para o seu relacionamento. A nossa última série foi sobre sabedoria. Estamos falando sobre relacionamento desde a vida de solteiro ao casado. E não perca o nosso próximo episódio, que ele está mais do que especial. Muito obrigado pela sua participação, Pastor Hermes, Pastor Ezi, meu muito obrigado. Meu amor, o amor da minha vida, Maiara Mello, um beijo. Daqui a pouco a gente se vê. Obrigado por todo esse tempo de casados, e que nós possamos também, daqui a pouco, estar assim como a pastora El, o pastor Edilson, também compartilhando muita experiência a casais e sendo sempre um caminho e um canal de bênção para muitas pessoas. Assim, eu me despeço de você, agradecendo a toda a equipe JS, Lucas, Estevão, Gabi e todos os JS. Um beijo e até quarta-feira às 20 horas no Papo JS. Tchau!